Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência. Para que todo dia você encontre aqui uma mensagem que te faça refletir e se descobrir cada vez mais e lembrar quem você realmente é. Estamos hoje numa edição extraordinária das transmissões, porque quando eu fui gravar a energia da próxima semana, foi sugerido um outro formato, um outro jeito e tal. E aí estamos hoje, né, num domingo de Páscoa. Essa mensagem é atemporal, mas é importante você saber que hoje é domingo de Páscoa. Porque você vai carregar contigo essa energia da ressurreição do domingo de Páscoa, né? Então, e foi essa energia que trouxe essa edição extraordinária. Porque é assim, a leitura da energia da semana, que começa amanhã, trouxe um formato muito diferente. Não muito diferente, um pouco diferente. Em questões técnicas, assim. A gente vai fazer uma leitura, uma reflexão, baseada em olhar a mesma carta em decks diferentes, em baralhos diferentes. Então a gente está aqui usando, na sua maioria são tarôs, mas tem um oráculo aqui no meio que tem cartas similares, algumas cartas similares ao tarô. Tem diferença entre tarô e oráculo, mas aqui, para quem é leigo, não faz diferença, tá? O importante é saber que as cartas que eu estou escolhendo aqui são cartas similares nesses 4 decks. E é uma energia de renascimento, uma energia muito forte de renascimento que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar extensivamente sobre ela hoje, e ela foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, a fala dela, que ficou impossível não, mas ficou difícil, ia ficar muito longo o áudio da segunda-feira. Se eu começasse só falando sobre renascimento. Então, eu resolvi gravar um áudio só sobre renascimento e acho que ele combina muito com esse domingo de Páscoa, né? Porque é uma energia que está no ar, digamos assim. Então, é isso, são as energias dessa semana. As energias dessa semana serão energias de renascimento. Então, hoje a gente fala sobre morte e renascimento. E nós vamos usar 4 cartas diferentes, 4 versões diferentes da carta da morte nesses 4 decks. Por que a gente vai ficar trabalhando com 4 decks diferentes? Porque qual é o ponto aqui que eu acho muito importante? As transmissões opalinas, além de você receber, enquanto você ouve cada uma dessas transmissões, você recebe uma energização do raio opalino, para que sutilmente você se reconecte com a sua quinta essência. É um trabalho energético, independente do que eu estiver fazendo, as equipes que trabalham aqui, elas estão te fornecendo essa energização. Mas a minha fala, ela vem para um lugar de ajudar a entender melhor como lidar com a vida. Não que eu seja especialista no assunto. Na verdade, eu sou tão buscadora quanto qualquer um que está me escutando. A ideia é trazer uma reflexão minha para ver se bate com as tuas reflexões, para ver se desperta reflexões suas que podem ser muito diferentes das minhas. E essa questão de ver muitas reflexões de pessoas diferentes, de ter olhares diferentes sobre a mesma questão, é fundamental para a gente se aprofundar nas questões.
Então, quando eu pego a carta da morte em 4 decks diferentes, em 4 baralhos diferentes, eu olho 4 pontos de vista diferentes da mesma questão. E consigo ter uma visão mais aprofundada, inclusive de um assunto, no caso a morte, que é muito mal administrado pela nossa sociedade, assim. A gente não lida bem com a morte. A gente não lida bem com nenhum tipo de morte, sejam mortes físicas de pessoas próximas, sejam mortes de coisas, né? De situações, de estados nossos, né? Então, hoje a gente vendo esses quatro lados desse diamante, né? Que é a morte, dessa peça multifacetada que é a morte, a gente se aprofunda e a gente encara melhor um ponto de vista, né? Eu vou começar com... que não era a principal carta, não ia começar por essa, mas vou começar. Na verdade, assim, eu tô muito curiosa porque é um formato muito diferente, então vamos ver como vai fluir aqui, né? Eu vou começar falando sobre a carta do Rider Deck. O Rider Deck... E é legal também que eu aproveito e falar um pouquinho dos decks para vocês, né? Que acho divertido saber, né, tal. O Rider Deck não é o deck mais tradicional, né? O deck mais tradicional, assim... Quando a gente pensa em tradicional, a gente pensa no Marselha. Esse é um deck que foi desenhado no começo do século passado por uma mulher muito maravilhosa. E a Pamela Smith. E é muito bonito porque ela fez um deck muito disruptivo. Então, ele tem um desenho que é o mais conhecido. Quando a gente pensa em tarô, quando a gente vê as pessoas jogando tarô, a gente geralmente vê a pessoa jogando no Rider Deck. E... Enfim, e aí aqui eu vou falar da morte do jeito mais tradicional, né? A morte é um ciclo e a morte é uma questão inevitável, né? A morte é um processo que todos nós vamos passar. Curiosamente, a energia da semana passada, né, que encerra hoje aqui no domingo, o que a gente mais falou foi sobre ciclos, né? Então, quando surgiu essa proposta aqui, eu vejo ela muito complementar às energias de renascimento da semana passada. A semana passada já estava cantando a bola sobre o fim dos ciclos e o renascimento. Então, quem não ouviu os áudios da semana passada, eu recomendo. E estão em todos os áudios. Em algum momento, a gente tangenciou o assunto ciclos. Foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas se você ouviu o áudio de hoje, da energia de hoje, né, do dia de relacionamentos, você viu meio que um resumo da semana também, né? A morte, ela é inevitável. Então, bora lá. A gente está morrendo o tempo todo. E não é no sentido de que estou morrendo porque tenho um dia menos de vida. Não é nem nesse sentido que eu estou falando. Mas é no sentido assim... As minhas células da epiderme estão morrendo. Tem um estudo que diz que uma parte considerável da poeira da casa das pessoas é epiderme morta. Meu cabelo vai cair. As minhas células vão trocar. E eu não tô chateada por isso, entende? Porque é o ciclo da vida. Que bom que essas coisas estão se renovando. Eu posso enxergar a morte como uma renovação. No livro que eu uso para estudar o Rider Deck,
Ele conta uma história que eu já tinha ouvido de outras formas, tal, mas eu vou contar mais ou menos como está a história no livro. Que é assim: um rapaz trabalhava para um mercador muito famoso e muito rico. E aí ele estava sempre muito preocupado porque ele carregava muitas bolsas de dinheiro e tal. E aí ele foi ao mercado um dia e encontrou a morte no mercado. E a morte acenou para ele. E aí ele ficou desesperado e saiu correndo, subiu no cavalo dele e cavalgou, até chegar numa praia muito distante da cidade dele. E quando ele chegou lá, a morte estava esperando ele. Aí ele falou assim: mas como assim? Como isso é possível? Eu fugi de você hoje de manhã. Ela falou assim: então, mas hoje de manhã eu te vi no mercado e eu só acenei porque eu queria te contar que a gente tinha um encontro marcado aqui na praia hoje à noite. A morte é inevitável. E eu acho que talvez esse seja o grande desafio, a gente aceitar que é inevitável. Aceitar que existem coisas que morrem na nossa vida, independente do quanto a gente se esforce para elas não morrerem. Eu posso passar quantos hidratantes eu quiser na minha pele. As minhas células vão morrer, elas podem até durar um pouco mais. Enfim, recomendo que vocês passem hidratante, filtro solar, etc, etc. Mas não é sobre isso. Vai ser inevitável a partida dessas células epidérmicas. Algumas coisas são inevitáveis, algumas mortes são inevitáveis. Algumas mortes não, todas as mortes são inevitáveis. Mas a gente tem que como é que eu vou dizer? A gente tem que se conformar com isso. E se conformar não é aceitar passivamente, né? Se conformar é não fugir daquilo, achando que ao fugir você vai evitar. Muitas vezes, ao fugir, você está justamente caminhando em direção a uma morte até mais rápida, né? É sobre a gente entender a inevitabilidade de uma série de coisas. É a gente ficar em paz com o que a gente está fazendo no momento e viver esse processo de uma forma muito íntegra. Qualquer coisa que estiver morrendo na sua vida agora, por mais dor que esteja causando, essa parte tem que ser encarada com muita honra, com muita impecabilidade, com você fazendo o seu melhor. E aí é a questão da inevitabilidade. Assim, é inevitável, mas quanto mais impecável eu sou durante o processo, mais eu consigo ficar em paz com o resultado. Ah, isso aconteceu, eu fiz tudo o que eu podia e isso aconteceu. Essa questão da inevitabilidade da morte acho que é um desafio da nossa cultura ocidental, né? A gente não convive bem com a morte porque a gente tem um culto à juventude, talvez em parte até pelo medo da própria morte, assim, a gente quer sempre parecer jovem, sempre parecer bem, sempre parecer disposto. A gente tem dificuldade com os nossos cabelos brancos, com as nossas rugas, com a nossa falta de colágeno, sabe? A gente não consegue entender os ciclos, né? E aceitar o ciclo permite que você viva bem o ciclo. Sobre essa parte da impecabilidade, tem aqui no meu canal do YouTube, do Spotify também, os áudios do livro dos 4 compromissos. E lá tem um dos capítulos é sobre dê o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, faça o seu melhor, né? Dê o seu melhor. Quando você dá o seu melhor,
você fica em paz com o que é inevitável. Porque aí você entende que é realmente inevitável. Você não fica naquela coisa do e se, e se, e se. Particularmente eu gosto muito da carta da morte. Mas, enfim, eu também não conto porque um dos meus animais de poder é a fênix. Então, tipo, volta e meia eu queimo e renasço. E faz parte da minha vida. Mas eu acho que a gente tem que lidar melhor com a questão de, olha, a gente não enche um copo que já tá cheio. Tem aquela história, né, do mestre Zen também, que é assim, chegou um cara, soube que naquela cidade existia um mestre. Acho que não é Zen, não, acho que essa história é de um mestre yogi, mas enfim. Que naquela cidade havia um mestre. E ele era um cara que estudava todas as filosofias, que sabia muita coisa, então ele queria ir conversar com o mestre para debater todas as muitas ideias que ele tinha. E aí, quando ele chegou para conversar com o mestre sentou, chamou eles, os ambos se sentaram, e o mestre começou a servir chá. E o cara falando desempestadamente, e o mestre só escutando, e servindo chá, e servindo chá, e servindo chá. E de repente a xícara encheu, e a xícara transbordou, e o mestre continuando a despejar chá. E aí o cara olhou pro mestre e falou: "Você tá louco? Tipo, já encheu, não tem mais como colocar nada aí." E aí o mestre respondeu: é como você, né? Não tenho nada a te dizer. Não tem nada, não tem como colocar mais nada aí. A gente precisa se esvaziar e esse renascimento, essa morte faz parte desse esvaziamento. A gente precisa de processos de esvaziamento para ter depois processos de novos preenchimentos. E quanto mais a gente entende isso, mais em paz e mais a gente deixa as coisas irem embora, deixa as coisas partirem. Sim, vamos para a próxima carta. A outra carta é de um tarô chamado Crisales. Eu gosto muito desse tarô porque ele é muito particular, assim, ele tem umas imagens, não são imagens de contos de fadas, mas elas falam muito nesse lugar lendário que fica na nossa cabeça, sabe? Nos contos, nas histórias. E aqui a morte é representada por Ariadne. Ariadne é o personagem de várias lendas gregas, né? Mas nesta carta especificamente, ela era filha do rei Minos. E em Minos havia um labirinto onde foi preso o Minotauro, que era aquele monstro metade touro, metade homem. E todo ano eram colocados jovens naquele labirinto para o Minotauro se alimentar deles. E esses jovens, eles vinham de outra ilha. Era um tributo que essa ilha pagava para Minos, entregava esses jovens para serem mortos. E aí um dia Teseu se encheu dessa palhaçada e falou assim: bom, quer saber? Agora quem vai sou eu. E vou matar esse monstro. Esses jovens, então o Minotauro vivia dentro desse labirinto. O Minotauro é filho da esposa do rei Minos, né? Com um touro. Então, assim, vamos lá, ele também representa uma parte do nosso poder, nosso rei interior, que não sabe o que fazer com o feminino e acaba gerando alguns monstros. Essa história dos monstros, ela lembra também um pouco a lenda do Beowulf. Quem gosta de lendas, recomendo até a animação, que é muito bonita e tal. Enfim,
Então, fica lá aquele monstro preso num labirinto, que no fim ele é resultado indireto da própria incapacidade do rei de lidar com o feminino dele. E aí vem o herói e fala, eu vou matar esse monstro, porque ele não pode continuar matando os nossos jovens. Vamos imaginar que os jovens como os nossos sonhos. Que eu vou ficar sacrificando esses sonhos pela minha parte que eu não consigo desapegar, pelos monstros que o meu poder egóico me gera, né? E aí Teseu vai. Só que Ariadne, que é a filha de Minos, se apaixona por Teseu. E aí ela dá uma poção mágica para ajudar ele ali a matar o Minotauro e também dá um fio, um grande novelo para ele, que ele amarra na ponta do labirinto e aí ele vai andando pelo labirinto, ele vai matar o Minotauro e ele vai conseguir voltar do labirinto usando o fio de Ariadne. Então, o fio de Ariadne, inclusive, ele é uma expressão, é aquela parte que te ajuda a mergulhar num processo profundo, matar os seus monstros internos, apesar de eu não gostar dessa expressão, mas enfim, aqui estou usando essa lenda, né? Mas lidar com seus monstros internos e voltar do labirinto. A vida é labiríntica. Aliás, tem uma música que eu gosto muito, que chama Caminhar no Labirinto, que ela fala, me dá fé, amor e paz para caminhar no labirinto. Porque a vida é um labirinto, né? Então aqui nesta carta, nesta versão da morte desse tarô, eu tenho Ariadne falando, vai, mergulha no seu labirinto, lida com seus monstros e volta. Eu vou te dar ferramentas para você voltar. E eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala da inevitabilidade da morte, a gente também tem que lidar com a questão de que um dos nossos medos é não voltar. A gente tem medo de perder um relacionamento e nunca mais recuperar. Perder um emprego, nunca mais recuperar a posição que a gente estava. Perder uma pessoa amada e nunca mais ser capaz de amar de novo. Então, só que se eu sei que eu posso entrar no meu labirinto e voltar, porque existe uma parte minha que vai cuidar de mim e vai me dar ferramentas para eu voltar, eu começo a lidar melhor com a ideia da morte, porque a morte anda de mãos dadas com o renascimento. Então ali, na primeira carta eu estava falando da morte, olha, inevitável, tal. Na segunda aqui que eu estou falando assim, ó, você vai morrer, você vai pro fundo, você vai pro escuro, você vai ficar confuso, você vai entrar no labirinto e você vai entrar com medo, porque existe ali um monstro, ou o que você entende como um monstro, mas existem ferramentas para você voltar. E esse é o ponto que eu acho mais bonito. Eu renasço, eu vou e volto, porque essa é a vida. A vida é um contínuo de ir e voltar, morrer e renascer. Eu preciso esvaziar para encher de novo. E aí, eu vou para a terceira carta que eu tenho aqui, que é o do Tarô Zen do Osho, em que a carta da morte é a carta da transformação. Então, esse ser aceitou todos os sentimentos, né? Mergulhou naquilo e voltou transformado. Porque é isso, ele foi pro labirinto e voltou. Ele desistiu porque ele entendeu o que era. Desistiu assim. Ele entendeu a parte inevitável da coisa. E ao aceitar o inevitável, ele pôde transformar a dor dele em entendimento, em crescimento. Nessa carta aqui, nessa interpretação da morte aqui,
O que o Osho diz é, o mestre Zen, ele não é um professor. Ele é alguém que passou por aquilo. Ninguém pode falar sobre algo sem ter passado por esse algo. Na verdade, poder a gente pode. Mas quando a gente vai para esse lugar da morte e volta, a gente volta com um poder na nossa fala, com uma postura, com uma capacidade de afirmar: eu sei que tá difícil, mas vai ficar tudo bem. Eu não preciso falar muito. Algo em mim reforça essa fala. A transformação acontece quando eu posso falar de algo porque eu aceitei viver aquele algo. Não é uma informação vazia, não é um palpite, é uma fala carregada de conhecimento. Só que esse conhecimento tem um custo, como muitas coisas na vida. Então, assim, entender que a gente vai morrer, a gente vai renascer e a gente vai se transformar. A gente vai pegar aquela dor, aquela confusão, aquela frustração das expectativas quebradas. Aliás, semana passada a gente falou muito sobre expectativa quebrada. A gente vai pegar tudo isso e vai transformar em um novo ser, um novo entendimento. A gente vai para uma oitava a mais. E aí a gente volta nesse lugar do mestre Zen, o mestre que pode falar, pode ensinar, porque ele esteve lá. A gente pode ensinar sem estar? A gente pode tentar. Mas quando a gente passou por aquilo e se transformou, a gente tem um ângulo de visão, a gente tem uma energia conosco, a gente tem uma capacidade de entendimento que a gente não tem se a gente só estudar aquilo na teoria. E o nosso mundo emocional é assim. Viver nosso mundo emocional é, volta e meia, mergulhar nesse labirinto, encarar aquela sombra que nos assusta e voltar. E depois ir pro labirinto de novo, com fé, amor e paz, caminhando no labirinto. E aí, por fim, a última carta que eu vou falar sobre renascimento e morte é justamente uma carta que tem esse nome, já Morte, Renascimento, que é desse último deck, que é o Dreams of Gaia. E esse deck não é um tarô, ele é um oráculo. Tecnicamente são coisas diferentes, mas ele tem algumas cartas que são iguais ao tarô. Então, ele vai aparecer aqui nas cartas que eles são iguais. Em algumas cartas que eles são iguais. Aqui que eu digo no decorrer dessa semana, tá? E aí eu queria terminar com ele, porque se você for olhar esse deck, ele tem várias simbologias. Então ele começa com 3 caveiras na parte de baixo, numa terra seca, escura. E aí eu gosto muito da ideia da caveira, porque é assim, ó. Eu gosto da ideia da caveira, pessoa louca. Mas quem leu Mulheres que Correm com os Lobos vai lembrar da coletora de ossos. Tem um outro oráculo aqui, que é o oráculo do mapa encantado, que uma das cartas é a coletora de ossos. Os ossos, a caveira, os ossos, são a parte nossa que mais demora a se decompor. Tanto que quando a gente quer saber sobre sociedades antigas, a gente volta e meia vai analisar esses esqueletos, né? Existem partes nossas que são primordiais, que mesmo que a gente passe por todo esse rolê da morte e renascimento, essa parte fica. E aqui ela é a fundação. Então, assim, existem ideias centrais suas, porque a gente está falando de caveiras, né? Dos crânios, quero dizer. Assim, existem ideias centrais suas, valores centrais seus, que eles vão ficar. Você vai mergulhar no labirinto, voltar e voltar e voltar. Tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que é da sua essência. Isso não vai mudar. E é esses valores, essa essência que é a base do renascimento. E então a gente tem essas 3 caveiras, 3 crânios. E em cima um ovo cósmico que tem
uma criança. Se você olhar, ali dentro tem um embrião de uma criança. Essa criança que vai aparecer outro dia da semana, né? Só vou cantar essa bola. Porque a gente vai falar melhor sobre essa questão da criança. A gente vai analisar melhor essa questão da criança em outro dia. Mas eu queria mostrar isso. Esse é o renascimento. Daquela base sai um ovo, um embrião iluminado, novo, uma nova vida, pronta, envolta por uma cobra, que é um símbolo de sabedoria. A cobra é um animal que se arrasta pela terra. É um animal que tem uma profunda conexão com a terra. Ela está com o corpo todo dela em contato com a terra. Ela vai dormir dentro da terra, nas tocas dela. Então, é importante a gente entender que a gente renasce muito mais sábio e muito mais conectada com a nossa essência, com o lugar onde a gente está, né, que é a Mãe Terra. Tem um sapinho aqui também nessa carta. O sapo, ele tem essa questão de ser um animal anfíbio, um animal que nasceu na água, no inconsciente, no emocional, mas depois ele vai para a terra. Então, assim, a gente vai fazendo essa transição também, né? A gente sempre vai precisar das nossas emoções, pelo menos eu acredito que a gente sempre vai precisar das nossas emoções aqui nessa dimensão. Eu não acredito num processo de anulação completo das emoções. Eu acho que a anulação das emoções é um processo questionável, né, para mim. Eu entendo quem segue essa linha. Mas as emoções, elas estarão, e é elas que dão o colorido da nossa vida. Mas a gente aprende a transicionar entre algo que é muito fluido, né, que são as emoções, e aqueles processos mais sólidos, aquelas coisas mais da terra, essa coisa mais material. Então eu aprendo a viver entre esses dois mundos, em mergulhar, em tirar o meu... Porque o sapo nunca sai próximo da água, né? Ele precisa dessa... Ele continua precisando da água, inclusive porque o ciclo dele reprodutivo está na água. Mas você aprende a transicionar entre estar sempre conectado com as suas emoções, mas não estar o tempo todo mergulhada nelas. Isso é muito poderoso. Isso é um renascimento. Isso é um renascimento de uma postura de vida, de um jeito de lidar com a vida. E isso é muito poderoso. Porque talvez seja isso, né? Agora eu lembrei que a gente falou muito na semana passada, no dia do aprendizado, sobre ser o rei de copas. Então, nesse ponto específico aqui do sapo, a gente tem aqui um outro jeito de entender o rei de copas. Né? Entender essa coisa de eu sou uma pessoa que domina as minhas emoções, eu lido com as minhas emoções. É isso, amados. Inclusive, só para constar aqui, ó, se você for olhar nesse deck aqui dessa última carta, essa é uma carta 8, não é uma carta 13, como os outros tarôs tradicionais. Então, é uma carta diferente. Assim. A ideia aqui foi falar da morte de 4 jeitos diferentes, morte e renascimento, para trazer reflexões sobre como lidar com processos pessoais. Hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de ressurreição. A gente tem esse mito tão profundo aí de Jesus Cristo, né, sofrendo, passando pelo Calvário, sendo crucificado, enterrado, ressurgindo. Eu acho que tudo isso pode ser uma quinta vertente sobre como entender a morte. Então, para os cristãos que conhecem melhor esse mito, eu sei que alguns vão ficar muito furiosos de eu chamar Jesus de mito, né? No sentido de, para eles é uma religião viva, mas, enfim, como não é a minha religião, é uma coisa meio distante. Então eu não conheço profundamente a história de Jesus, mas sei mais ou menos, né? Então, acho que todo mundo que nasceu aqui num país católico sabe mais ou menos como é o rolê, né?
Então, assim, para os cristãos, é um quinto jeito de ver o renascimento. A ressurreição, o entendimento de um processo de dor inevitável. Existem, inclusive, lendas que Jesus não morreu, né, nesse processo aí. Ele renasceu e foi morar na Índia. Tem até um livro que chama Jesus Viveu na Índia. É bem legal, recomendo. Tem até umas referências históricas e arqueológicas sobre isso. Obviamente sem querer questionar a história cristã, né? Mas para quem gosta de outras vertentes, pode ser interessante. Enfim, eu acho que hoje a história toda é sobre dar um reload na vida. Sinto essa energia pungente aqui. A gente começou recentemente o novo ano astrológico. Essa semana passada teve um eclipse. Daqui a 2 semanas, 1 semana e meia, vai ter um segundo eclipse. Então, assim, existe um fervo aqui de muitas energias falando sobre renascimento, né? Sobre visão, de coisas que estavam escondidas, confronto de coisas. E aí eu acho que foi essa a energia que as transmissões opaninas captaram para conversar com vocês e para trazer essas reflexões. Espero que essas mensagens, essas reflexões, né, das cartas, tragam insights para quem estiver passando por esses processos de morte e renascimento, né? De deixar aí o que tem que ir, não fugir para a praia porque a morte está lá, de pegar o fio e mergulhar no labirinto, de entender que quando você volta na sua melhor versão, transformado, mais mestre de si mesmo. E entender essa potência do ovo cósmico, né? Desse embrião, dessa nova vida que surge quando a gente se permite esse esvaziamento dessa situação, desse sentimento. Assim, às vezes pode ser uma questão externa, pode ser uma questão interna também, pode ser que... Isso também é importante falar, né? Às vezes quando eu atendia na terapia, as pessoas tinham medo de fazer terapia porque elas achavam que se elas fizessem terapia, elas iam largar tudo na vida delas e iam vender coco na praia. Não, porque eu tô de saco cheio, então, mano, se eu for fazer terapia, então eu vou falar, eu vou largar tudo, vou vender coco na praia porque eu tô de saco cheio. E a terapia muitas vezes levava a pessoa para um lugar que, assim, tudo fica igual. Não muda nada na vida dela em termos práticos. Mesmas pessoas, mesmos relacionamentos, mesmo trabalho, só que ela muda e ela aprende a lidar com as coisas. Então, às vezes, a transformação é interna. E quando a gente está falando de morte e renascimento interno, particularmente, minha opinião, né? É o mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque a gente não está acostumado a se dar um desconto pelos nossos processos internos. Que a gente esteja chateado porque morreu alguém, a gente entende. Que a gente esteja chateado porque perdeu um emprego, a gente entende. Que a gente esteja chateado porque o nosso relacionamento vai mal, a gente entende. Mas que a gente esteja mal porque tem alguma coisa mudando dentro da gente, a gente não aceita. Porque não tem validação externa. Aí a gente fica naquela angústia. Tem alguma coisa errada e eu não sei o que é. E aí a pessoa vai lá e compra coisas. Ou, enfim, come. Enfim, faz uma série de movimentos quando, na verdade, é o processo de transformação interna. Né? Aquela coisa do casulo, né? Da lagarta, casulo, borboleta, etc. Então, esses processos de transformação interna, eles são os mais desafiadores no sentido de que... E são até difíceis de contar para as pessoas, né? Nesse sentido também. Porque o processo de transformação interna não tem um motivo
e aí você não consegue desabafar para as pessoas, e ele não tem uma resposta, então eu vou fazer X. Não tem nada disso, porque talvez ele seja o labirinto mais escuro que a gente possa entrar. Porque você realmente não sabe para onde você está indo, não tem mapa, não tem referência. Aliás, nesse ponto é muito bom fazer terapia mesmo, porque tem coisas que só o terapeuta mesmo para segurar na mão da pessoa, porque aí o terapeuta é o cara que entrou no labirinto e saiu 1 milhão de vezes, e aí ele é o que sabe, não, tá tudo bem, é assim mesmo, é escuro mesmo, é difícil mesmo. Ele consegue dar essa validação que a pessoa está precisando, porque não, externamente, às vezes, não tem motivo nenhum para a pessoa estar tão incomodada. Inclusive, quando a gente estiver falando de crise da meia-idade, que é um assunto que eu gosto muito, porque quem passou pela crise da meia-idade sabe que é um negócio que não faz muito sentido. Você chegou chegou no topo, você fez tudo o que você queria, e aí você entra em crise. Você fala, mas gente, por que eu tô em crise? Se eu tenho aqui relacionamento, filhos, trabalho, tá tudo bem. Mas é uma crise conceitual, é uma crise de questionamento dos conceitos. Enfim, já falei bastante, né? Mas é por isso que era uma versão extraordinária, por isso que eu falei que não dava para encaixar numa entrada, só na entrada do áudio de amanhã, segunda-feira. Precisava ser uma coisa separada, porque eu queria falar amplamente, porque a gente vai analisar, a gente analisou 4 cartas, nos outros dias da semana a gente vai analisar 3, tá? Porque, enfim, faz parte do processo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês também estão sentindo essa energia de renascimento, de morte. Se essas reflexões ecoaram de alguma maneira, se deram um acolhimento também para um processo de vocês, porque esses processos são complicados mesmo, bem complicados. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham curtido. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser uma versão um pouquinho diferente. A gente começa falando de espiritualidade amanhã, nesse formato diferentão, de ouvir 3 versões de uma mesma questão. Beijo a todos e até amanhã.